Olá, irmãos e irmãs, espero que esteja tudo bem, desfrutando aí da presença de Jesus em sua vida, considerando que estar bem não significa estar sem problemas, sem dificuldades, mas sim que a nossa vida, a nossa esperança está em Deus, que trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Eu quero ler um texto que eu mencionei domingo na nossa reflexão, Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17, que tem como subtítulo: As virtudes devem ser cultivadas. E o texto nos diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. E o propósito desse vídeo é para nós estarmos pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais sobre o que nós falamos no domingo, na reflexão do que é ser igreja e as implicações disso para a nossa vida hoje, século 21, nesse contexto que nós estamos vivendo. Perceba que o que Paulo escreve a partir do verso 12, as virtudes que devem ser cultivadas, elas não estão soltas, como se eu decidisse por mim mesmo fazer isso. Embora a gente saiba que existem pessoas que não têm esse conhecimento, não nasceu de novo, não tem essa experiência com Jesus e tem boas ações, isso faz parte da vivência humana, tem compaixão, tem empatia e tudo mais. Mas o que Paulo está dizendo para nós, que essas virtudes que devemos cultivar, elas estão na sequência de um relacionamento com Deus, de uma transformação que Deus opera em nós, para que nós possamos viver nessa nova dimensão. Do verso 1 ao verso 4, ele fala a respeito da nossa união com Cristo glorificado. E aí ele diz, a partir do verso 5, que como resultado dessa união com Cristo, nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, e ele vai citando algumas coisas. Do verso 5 ao verso 11. Do verso 12 em diante, então, ele está trazendo essas virtudes que nós devemos cultivar enquanto igreja de Jesus. Isso tem implicação naquilo que eu faço ou deixo de fazer, envolvendo no impacto aí das relações que nós temos. É claro que ele está falando nesse contexto para a igreja. Ele está escrevendo à igreja, e hoje é para nós enquanto igreja. E a gente sabe que o relacionamento
entre as pessoas, de convivência, nem sempre é muito fácil. Tem pessoas com vários gêneros diferentes, jeito de reação, de como vê a vida, comportamento, e às vezes dificulta. Mas Paulo está dizendo para nós, eu e você que somos a Igreja de Jesus, que nós precisamos cultivar isso, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar, caminhar um pouco mais. É isso que nós devemos viver, vivenciar, só com a irmandade, só com a igreja, não. Nós estamos unidos com Cristo. E a união com Cristo precisa nos levar a um comportamento diferente. Então, amar o outro, perdoar o outro, suportar o outro, não está na condição do outro, se o outro merece ou não. Está nessa condição que agora eu sou de Cristo Jesus, estou unido com Cristo e o Evangelho que entrou na minha vida, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, portanto eu creio, a minha prática agora precisa ser diferente. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Como nós vimos naqueles 10 itens que nós citamos domingo, e nós somos o povo, a igreja é o povo que foi resgatado com o sangue de Jesus. Precioso sangue. A igreja é o povo que não era o povo, mas agora é povo de Deus. Nação santa, propriedade exclusiva. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Que agora está vivendo sob a graça, na dimensão da graça de Deus. A igreja agora é o povo, é a família de Deus. A igreja é o povo amado por Deus. A igreja é o povo abençoado, conforme Paulo diz, em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Agora o que eu quero com esta palavra é provocar em você um pouco mais essa reflexão do que é ser igreja. Qual a minha relação, qual o impacto disso na minha vida e da minha vida para a vida do outro. Ser igreja não é ir e adorar só, faz parte. Mas ser igreja é quando a gente se coloca nessa dimensão de ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Nós precisamos pensar. Quando nós lemos o texto de Atos 2, que fala como viviam os nossos irmãos da igreja do primeiro século, fala que eles viviam no amor, numa comunhão, no partir do pão, nas orações, e eles caíam na simpatia do povo. Por quê? Porque o estilo de vida da igreja era e deve ser um estilo de vida diferente das outras comunidades, dos outros agrupamentos. Nós somos a igreja de Jesus e as pessoas precisam ver em nós essa diferença. Que a gente é capaz de amar mesmo que o outro não nos ame. Que a gente é capaz de perdoar, não porque nós somos capazes em nós mesmos, mas pela graça de Deus que está em nós, nós podemos estender a mão, nós podemos acolher, nós podemos caminhar um pouco mais. Porque Deus nos ensinou a isso em Cristo Jesus. Foi as últimas consequências por nós nos amando, mesmo sendo nós ainda pecadores. E ser igreja de Jesus hoje, nós precisamos viver de tal forma que a nossa prática enquanto igreja possa impactar esse mundo onde impera o ódio, o rancor, a angústia, o medo, a falta de fé, a falta de espiritualidade, onde impera o individualismo, o pecado, o egocentrismo, pensando só em si. Nós como igreja precisamos caminhar
na direção oposta por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Se nós queremos ser referência, se nós queremos cair na graça do povo, lembrando daquela palavra, antes de alguém se afeiçoar a Cristo, se afeiçoa a um crente. Seja você essa pessoa, onde muitos que precisam dessa palavra, dessa vida, dessa caminhada de fé, possa se ligar a você, ligando a você, ligando a Cristo Jesus. Seja você a referência de como é ser discípulo de Cristo Jesus. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns aos outros. Isso é ser igreja de Jesus no contexto de hoje. Ainda essa palavra para nós, ainda hoje, século 21. Que Deus te abençoe. Que a paz de Jesus, a paz de Deus que excede todo entendimento, possa guardar a sua mente e o seu coração. É a nossa oração. Que Deus te abençoe. Amém.